Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Né? Nessa aula falarei sobre o comando Find File Memory Word, que você está vendo aí na tela. Né? Então, o comando Find File Memory Word é um comando que pesquisa por uma palavra, um termo ou uma sequência textual. Vamos simplificar então por um texto. Tá? É um comando que procura por um determinado texto, ou bloco de texto, na memória de arquivo CI da linguagem AI Scripter. Aí eu falo sobre esse tipo de memória em outras aulas, tá? Se você tiver curiosidade, procure um vídeo no canal da Inteligência Computacional, onde eu falo sobre as memórias, sobre os tipos de memórias na linguagem AI Scripter. Mas a memória, tá? Eu só vou resumir aqui, a memória CI é uma memória que parece uma sacola, né? Você joga os dados lá dentro, como uma massa de dados, e depois você pode pesquisar ou recuperar esses dados, tá certo? Então é como se fosse uma grande sacola, né? O nome é assim, ó, você escreve assim, ó, memória, tá aqui, ó, só por referência, memória CI. Desculpe, memória de arquivos, né? Memória de arquivos CI, tá? Então aqui, ó, é um tipo de memória da linguagem AI Scripter, tá certo? Esse tipo de memória ele pode ser manipulado através de outros comandos, pode ser acessado, você pode colocar conteúdo de forma direta nessa memória para manipular dados, né? Mas ele também serve, por isso que tem esse nome, memória de arquivos, na verdade, também serve para você carregar dados diretamente de arquivos que estão gravados em disco, em unidades de armazenamento. Você pode abrir um arquivo e carregar os dados do arquivo diretamente nessa memória. E aí, os dados contidos nela podem ser acessados, manipulados por outros comandos, como, por exemplo, o comando Find File Memory Word, que é esse aqui. Né? Então, o que faz esse comando? Retornando ao assunto. Esse comando aqui, ele pesquisa na unidade de memória CI por um bloco de texto, como eu já disse. Né? Ele faz uma pesquisa. Se ele encontrar o texto, ele retornará o número da linha desse texto, né? Dentro da memória de arquivos. Então, a memória de arquivos, ela contém, desculpe, eu me perdi aqui um pouquinho. Tem um comando aqui que eu vou falar dele depois, tá? Então, a memória de arquivos, ela armazena um texto, é como se fosse um documento do Word, né? É um documento de um editor de textos normal. O texto os dados ficam armazenados em linhas, né? Em linhas de texto. E aí o comando dessa aula de hoje, deixa eu só voltar lá que eu me perdi aqui, tem outros comandos aqui. Isso, esse comando aqui, ó, Find File Memory Word, é o comando que procura, então, um texto, se ele encontrar, ele retorna o número dessa linha do texto, é o índice da linha. É o que ele retorna. E se ele não encontrar, ele retorna uma palavra-chave que indica que ele não encontrou. Né? Que se eu alternar por manual, aqui no manual nós temos isso, olha, no manual da linguagem. Então aqui é o manual da linguagem AI Scripter. Veja que ele tem uma parte onde ele fala sobre isso aqui, ó. Aqui, ó. Caso essas linhas aqui, tá vendo? Ó? Ok, deixa eu só selecionar. Muito bem, olha. Caso os dados não sejam encontrados na memória, será retornado no índice de memória indicado o seguinte valor, no find. Tá? Então ele retornará essa palavra-chave numa outra unidade de memória, caso ele não encontre o texto que está sendo procurado, né, lá na memória de arquivos. Tá certo? Ele retorna no find. Aqui nós temos um exemplo, ó, do uso do comando, né? Nós temos o comando, propriamente dito, nós temos aqui a palavra-senha, que está sendo pesquisada na memória de arquivos, e uma unidade de memória aqui, que é a unidade de memória 2, por exemplo, para retornar o resultado dessa pesquisa. Tá? Então, se ele encontrar, ele retorna o número da linha do texto, né, o número da linha, o índice da linha onde ele está dentro da memória. E se ele não encontrar, né, o texto, ele retornará essa palavra-chave aqui que eu já mostrei, ó, no find. Ou seja, que ele não encontrou, mas nesse formato aqui, exatamente nesse formato que você está vendo, tá? Ó, com letras minúsculas, hífen, tá? Se não for assim, não funciona. Tem que respeitar as regras a formatação, né, da palavra-chave, tá certo? Tem que ser nesse formato, ok? Retornando para o nosso editor de códigos da inteligência computacional, eu demonstrarei o funcionamento desse comando, utilizando para isso alguns outros comandos complementares que são importantes, tá? Então veja, aqui mais acima eu tenho um comando que é o file open. Esse comando, ele abre um arquivo, ele carrega os dados de um arquivo que estiver armazenado no computador, em alguma pasta do computador, tá? Você tem que indicar para ele, na verdade, o caminho da pasta e o nome do arquivo que será aberto. Ele aceita um parâmetro aqui embaixo. Por exemplo, eu poderia colocar o caminho de um arquivo aqui, imaginando que exista esse arquivo, por exemplo, doc, né, ponto, meu texto, por exemplo, ponto .txt. Eu estou dando um exemplo aqui, esse arquivo não existe no meu computador, tá?
Só estou dando um exemplo que você tem que indicar aqui o caminho, ou seja, a pasta, né? Onde está armazenado o arquivo e o nome do arquivo. Geralmente ele carrega arquivo texto, tá? O ideal é que você indique um arquivo que esteja em formato de texto puro, vamos dizer assim. Texto padrão do sistema operacional Windows, tá? Então o que ele faz aqui? O file open então carrega os dados de um arquivo, né? Você indica para ele qual é o arquivo aqui e a pasta, e ele carregará. E onde que ele carregará os dados desse arquivo? Na memória de arquivos, que foi o que eu expliquei no início da aula. Ele carrega isso na memória de arquivos da linguagem AScript, né? E aí é que é como uma grande, como se fosse uma sacola, né? Ele joga lá os dados dentro dessa sacola e eles ficam organizados em linha, como se fosse um texto, né? E aí esses dados podem ser acessados e nós faremos isso nesta aula através do comando find file memory word, que é o tema dessa aula de hoje, que ele pesquisará um texto, pesquisará uma palavra dentro dessa memória, após, lógico, os dados serem carregados pelo comando file open, tá certo? E depois que nós abrirmos o arquivo, né? E depois que nós fizermos a busca através desse comando find file memory word, nós usaremos ainda um outro comando aqui, que é um comando que eu explico em outras aulas, né? Que é um comando de tomada de decisão. É o comando compare equal text. O que ele faz? Né? O próprio nome já diz. Ele compara um texto para saber se dois textos são iguais. Tá certo? E aí ele verifica. Então, com esse comando de tomada de decisão, nós saberemos se o nosso comando find file memory word funcionou. Ou seja, se um determinado texto, um determinado termo ou palavra procurada dentro de um texto foi encontrado. Se foi encontrado, esse comando aqui tomará uma decisão e fará o nosso robô executar uma entre duas tarefas, dentre duas tarefas, né? Tá? Ele escolherá um caminho a seguir, dependendo do resultado da operação. Então, se for encontrado, ele fará uma tarefa. Se o termo não for encontrado, ele executará outra tarefa. Tá? Existem várias aplicações para esse conjunto de comandos que eu estou mostrando aqui. Isso tudo aqui pode conceber, pode, na verdade, dar, vamos dizer assim, num termo vulgar, pode dar a um robô a capacidade de tomar decisões, mesmo que sejam simples. Né? Você implementa aí no robô um certo nível de inteligência, mesmo que seja muito simples, tá certo? Poderia fazer um robô que analisasse o conteúdo de um documento armazenado, de um texto, e tomasse uma decisão e executasse uma tarefa que fosse importante para o usuário. Tá certo? É um exemplo que eu estou dando, mas nessa aula o objetivo mesmo é mostrar aqui a funcionalidade do comando find file memory word, só isso, tá certo? Reduzirei aqui o tamanho da fonte, para que você possa ver todo o conteúdo aqui, né? Eu expandirei a minha área de código aqui, então se eu clicar aqui, ó, nas setinhas que eu tenho do lado direito no meu editor de códigos aqui, da inteligência computacional, eu consigo expandir ou reduzir a minha área de código, expandirei, tá certo? Então veja, perceba que aqui eu farei o seguinte, então como eu já disse, eu abrirei um documento, através do comando file open, tá certo? Já abri aqui um documento. Aí eu farei o quê? Em seguida eu pesquisarei nesse texto, né, algum conteúdo, com o comando find file memory word. E depois tomarei uma decisão com o comando compare equal text, para que o meu robô execute uma tarefa aí qualquer. Né? Bom, vamos começar do começo. Vamos lá. Aqui, eu preciso primeiro o quê? Ter um documento real que eu queira abrir. Né? Esse documento aqui é fictício, ele não existe. Então eu preciso de um documento. Farei o seguinte, eu criarei um documento texto dentro de uma pasta chamada teste que eu preparei aqui no meu computador para demonstrar esse comando, tá? Então eu terminarei brevemente para a minha área de trabalho do Windows aqui. Estou aqui na área de trabalho, né? Lá em cima, no canto superior direito da minha área de trabalho, eu tenho a pasta teste. Veja que tem uma pasta ali que eu preparei. Eu entrarei nessa pasta, certo? Aqui, eu criarei um documento texto aqui, tá? Um documento do tipo texto, né? Eu darei um nome para esse arquivo. O nome será diferente aqui, será doctest, pronto, tá? doctest.txt, né? Esse é o nome do arquivo. Agora eu abrirei esse arquivo no bloco de notas para digitar algum conteúdo, para que ele tenha algum texto. Vamos lá então. Aqui no bloco de notas, eu digitarei aqui um texto, eu aumentarei o tamanho da fonte de texto, só um minuto. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Vamos lá. Aumentarei aqui para 22, tá bom. 22. Eu colocaria uma linha de texto aqui, tá? Eu faria assim, eu não digitaria um texto mesmo, eu digitaria caracteres repetidos aqui, tá? Eu tentaria aqui fazer um exemplo bem didático, né? Do funcionamento desse comando, demonstrar de uma forma bem didática. Então eu faria o seguinte, olha, eu colocaria caracteres repetidos, né?
aí mais uma linha aqui. Nessa linha aqui eu colocaria um termo, que é o termo que nós procuraremos ali. Diremos para o nosso robô procurar, né? Eu colocaria assim, colocaria aqui uma palavra, colocaria a palavra linguagem. Veja, aqui eu colocaria a palavra linguagem, tá? Depois eu continuarei com mais caracteres repetidos aqui abaixo, certo? Assim, só para exemplificar, né? Então veja o seguinte, perceba que eu tenho um texto aqui, mesmo que ele não tenha muito sentido, né? É só uma sequência de caracteres, né? São blocos, linhas de caracteres, tá certo? Então eu tenho algumas linhas de texto, e no meio dessa linha de texto aqui eu tenho a palavra linguagem, né? Então o meu comando, né, retornando lá no editor de códigos da inteligência computacional, eu tenho aqui o find file memory word, que é esse comando que vai buscar por uma palavra no texto. Eu pedirei para que esse comando busque justamente, né, por esta palavra aqui, ó, linguagem, nesse texto que eu estou agora salvando aqui, que eu vou salvar, né? Tá certo? Ele tentará encontrar essa palavra, ok? Então vamos lá. Salvarei o meu documento aqui. Veja que eu estou no bloco de notas do Windows, que é um editor de textos, né? Salvarei, salvei o documento. Então esse texto está armazenado atualmente no meu arquivo doc.test.txt, que está na minha pasta teste, na minha área de trabalho, tá certo? Como eu já mostrei, né? E fecharei o documento, tá? Fecharei aqui. Bom, fechei. Aqui no editor de códigos agora, eu teria que indicar o caminho, né, daquela pasta. Ela está na área de trabalho. Então eu faria assim, alternarei mais uma vez aqui para a minha área de trabalho. E acho que essa pasta ela já está aberta aqui, ó, tá? Ela está aberta. Não preciso abrir a pasta. Ela está aberta, é a pasta teste, onde está o meu arquivo. Eu copiarei aqui o caminho, o endereço aqui da minha pasta, para colocar lá no editor, tá? Então vamos lá. Aqui eu colocaria o caminho do meu documento, a pasta onde ele está. Então ele está nesse caminho, está na área de trabalho do meu computador aqui, ó. User, suporte, desktop, né? E finalmente a pasta teste, tá certo? Bem, agora eu preciso do nome do arquivo, né? Então, eu retorno lá na pasta teste. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, copiar aqui, ó. Isso aqui eu estou com preguiça, né, de digitar. Então eu copiei aqui o nome do arquivo e vou aqui colar o nome do arquivo aqui, tá? Veja que eu tenho aqui o nome do arquivo que eu quero abrir, que contém o texto a ser pesquisado, né? E tenho aqui o caminho da pasta onde está esse arquivo. Então eu indiquei o caminho completo do arquivo. Então esse comando file open fará o favor aqui para mim de abrir esse arquivo e carregar na memória. Ele carregará o texto, o conteúdo desse arquivo será carregado em memória, mais precisamente na memória de arquivos CI, que eu mostrei no começo da aula, tá certo? Bem, agora vamos trabalhar então finalmente o comando find file memory word. Nesse comando, find file memory word, eu farei aqui, preencherei os parâmetros dele, né? Então, como linha 1 de parâmetro, eu preciso indicar a palavra, ou o termo, ou a expressão que eu quero procurar, tá certo? No caso, é a palavra linguagem, mesmo que eu tinha colocado lá, né? Acho que eu coloquei assim, não é isso? Linguagem. Será que eu coloquei assim? Vou ter que abrir de novo lá para saber, não me lembro. Deixa eu ver. Vou retornar para a pasta teste aqui, abrirei o documento. Não, eu coloquei letra maiúscula, né? Tá, eu até vou aproveitar e vou copiar aqui. Fechar a pasta. Vamos lá, eu vou colar aqui o texto. Eu colaria o texto aqui. Tá? Então, find file memory word irá procurar para mim a palavra linguagem, tá certo? Naquele texto, tá? Agora, eu indicarei aqui como linha 2 de parâmetro do meu comando uma unidade de memória, que seria já um outro tipo de memória, não é essa memória onde serão carregados os dados desse arquivo aqui, ó, não é a memória de arquivos, né? É a memória CI, que é uma memória simples que a linguagem AI Scripter manipula, tá? Para armazenar dados fracionados, né? Você pode armazenar dados divididos, né? Separados em unidades, tá certo? Eu colocaria aqui unidade 5 de memória, por exemplo. Indicaria a unidade 5. Poderia ser qualquer unidade, tá certo? Essas unidades são representadas numericamente mesmo. Unidade 1, 2, 3, 4, ok? Coloquei aqui a unidade 5. Tá? Então o que o meu comando fará? Vamos rever, né? Find file memory word, ele procurará no texto que foi carregado aqui em cima, ó, pelo comando file open. Então nesse texto que está no documento doctest.txt, ele pesquisará, né, a palavra linguagem, certo? E se ele encontrar essa palavra lá no texto, ele retornará para mim aqui na unidade 5 de memória o número da linha onde está atualmente essa palavra, tá? Então, como eu saberei que ele retornou o número, né, da linha onde está a palavra, né, da linha do texto?
Bom, eu precisarei de uma saída de tela aqui. Então eu usarei para isso mais um comando aqui complementar, que é o comando mens. O comando mens mostra uma mensagem na tela, tá certo? Então, eu indicarei aqui uma referência, né? A referência da unidade de memória 5, aqui para o meu comando mens, aqui, ó. Usando para isso o símbolo de herança de memória ou de herança de dados, tá? E eu indico aqui então o número da unidade. O que o meu comando mens está fazendo aqui agora? Eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, mostre na tela para mim, ele vai mostrar uma mensagem, né? Mostre na tela para mim o conteúdo atual da unidade de memória 5, ou seja, o que estiver nessa unidade ele mostrará na tela. Né? Então eu sei que após a pesquisa aqui do comando find file memory word, né, essa unidade de memória, ela conterá, na verdade, o número da linha onde está a palavra linguagem dentro do texto que eu carreguei aqui, ó, dentro do texto. Tá certo? Então eu quero saber em qual linha, né, está a palavra linguagem dentro do texto doc.txt. E eu saberei isso através do comando mens. O comando mens mostrará para mim o número dessa linha na tela. Porque ele mostrará o conteúdo da unidade 5, que é onde estará o número da linha. Será retornado, né, pelo comando find file memory word. Tá certo? O outro comando que está aqui embaixo, por enquanto eu não usarei, tá? Então eu vou comentar esse comando aqui. Existe um comando comment aqui, ó. Veja que tem um comando aqui que eu estou usando, é um outro comando que eu explico em outro vídeo. O comando comment, ele transforma qualquer linha de comando da linguagem em comentário. Ou seja, essa linha aqui ela passa a perder o efeito, ela perde o efeito. O robô ele ia ignorar esse comando aqui no momento, porque eu coloquei um comando comment aqui que vai desativar essa linha, né? Que desativará esse outro comando aqui. Ele desativa essa linha, vamos dizer assim. Essa linha ela fica invisível para o robô. Ela está visível para nós, mas para o robô ela fica invisível. O robô não considera essa linha, tá certo? Eu desativei ela temporariamente, já que eu não usarei por enquanto, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver se esse simples algoritmo aqui funciona, tá? Vamos ver se o meu comando find file memory word encontrará a palavra linguagem lá no meu texto, que será carregado, tá certo? Vamos testar o programa então? Vamos ver que mensagem ele mostrará na tela para mim? Vamos lá. Eu clicarei no botão executar no canto superior direito do meu editor de códigos aqui, tá certo? Confirmarei a mensagem e veremos agora o que ele mostrará para mim aqui. Né? Qual a mensagem que ele mostrará? Confirmarei então. Veja que ele mostrou uma mensagem aqui para mim, ó. No find. Ele não encontrou a palavra, tá? Ó, no find. Ele retornou essa mensagem na caixinha de texto aqui para mim, ó. Na verdade, ele não achou, tá? Ou seja, não encontrou a palavra. Teremos que descobrir agora por que ele não encontrou. Veja que ele retorna a palavra-chave que foi citada, que está sendo referenciada aqui no manual, né? Ele diz que caso ele não encontre, né, ele retorna no find. Aqui, tá certo? Agora, por que ele não encontrou, é que eu não sei. Teremos que rever aqui, ó. Né? Ele teria que encontrar essa palavra no texto que foi carregado. É isso? Então veremos aqui. Eu vou abrir novamente o documento. Parece que não funcionou, não é? Eu abrirei novamente o documento. Eu preciso abrir aqui na pasta teste o documento. Vamos ver isso. Veremos. Linguagem. Ele teria que encontrar, né? Agora eu não sei por que ele não está encontrando essa palavra. Linguagem. Ela está em letras maiúsculas, né? Está em letras maiúsculas. Não estou vendo nada de errado com essa palavra. Né? Se eu for aqui no manual de novo, no editor de códigos, ele deveria, eu estou pedindo para ele procurar, né, a palavra e ele não está encontrando. Eu alternarei para o manual novamente, vamos tirar essa dúvida, preciso ver o que está acontecendo. Deixa eu ver. Termo ou palavra ou número a ser procurado. Né? Linha que contém exatamente a sequência de dados, se os dados não forem encontrados, indicado no parâmetro da linha 1. Eu estou começando a achar o seguinte, estou começando a pensar que, ele está dizendo aqui, esse tipo de busca é sensível a maiúsculas e minúsculas, tudo bem, mas o meu texto está em maiúsculo tanto lá dentro do documento quanto no editor de códigos, né? Estou começando a pensar o seguinte, que há um erro aqui nesse manual, tá? Acho que eu tenho que, talvez eu deva colocar esse texto aqui dentro de uma unidade de memória antes de fazer essa pesquisa, tá? Antes de fazer a pesquisa, eu deveria colocar numa unidade de memória. Eu tentarei fazer isso. Tem um outro comando aqui chamado alloc memory, tá? Que é um comando que permite que eu coloque esse texto numa memória. Então eu faria assim, ó. Na unidade de memória 1, né, eu alocarei, né, eu armazenarei essa palavra aqui. Tá? Fazer isso, tá certo? Então agora, na unidade de memória 1,
né, eu coloquei essa palavra. Então, logo, no comando find file memory word, eu teria que mudar algumas coisas. Ao invés de indicar a palavra propriamente dita, eu indicarei um endereço onde ela está armazenada no momento, que é a unidade de memória 1 aqui, ó, usando para isso o símbolo de herança de memória. Tá certo? Então farei isso aqui, ó. Né? Eu usei aqui uma referência. Agora ele usará o que está dentro dessa unidade de memória para fazer a pesquisa, que é a palavra linguagem. Está armazenada aqui. Tá? Vamos ver se muda alguma coisa? Eu executaria o programa novamente. Clicaria em executar. Vamos ver, vamos confirmar. Ele continua não encontrando. Tá certo? Temos um problema aqui. Realmente não sei o que está acontecendo aqui. Ele continua mostrando aqui, ó. No find, né? Ele não acha. Ele não está encontrando. Non find. Por que ele não encontra essa palavra, não é? Vamos fazer o seguinte. Deixa-me pensar. Vamos alternar para o manual novamente da linguagem. Tem alguma coisa errada aqui, né? É uma coisa que não está muito correta aqui, não. Por que ele não encontra? Vamos usar no manual. Busca da linha que contém exatamente a sequência de dados indicada no parâmetro da linha. Se os dados forem encontrados, o número da linha onde estiverem contidos será armazenado no índice de memória indicado no parâmetro. Tá. A linha 2. Caso os dados não sejam encontrados, a memória será retornada no índice de memória indicado. Né? Então eu faria um outro teste ainda, tá? Eu alternarei para o meu documento novamente aqui, ó, e faria assim. Eu deixarei somente essa palavra no documento. Vamos testar dessa maneira, tá? Eu removerei todos os dados aqui, deixarei somente a palavra e testarei o programa novamente. Salvei o documento, certo? Salvei aqui o documento, né? E vou testar novamente. Vamos ver se funciona. Vamos lá. Agora ele encontrou. Veja que agora ele mudou aqui, né? Ele retornou o número 0 aqui para mim. Ele está dizendo que está na linha 0 do meu texto. Porque ele considera que existe uma linha 0, tá certo? Então ele encontrou agora a palavra. Agora eu farei mais uma mudança. Então já mudamos alguma coisa aqui. Farei mais uma alteração. Aliás, farei outra alteração. Eu eliminarei aqui a unidade de memória. E agora colocarei a palavra novamente propriamente dita aqui. A palavra mesmo, tá? Linguagem. Vamos ver se diretamente com a palavra funciona. Vamos ver. Farei mais um teste. Funcionou. Ele retornou aqui o índice 0 para mim. Está dizendo que está na linha 0 do meu documento. Ele considera isso como uma linha 0. Farei outra coisa agora. Colocarei aqui mais uma linha de texto acima da palavra, linguagem, e salvarei o documento. Vamos executar agora novamente e ver o que acontece. Veja que agora ele retornou linha 1. Ele entende que a palavra está na linha 1. Certo? O comando agora está funcionando. Tá? Aqui na minha caixinha de texto, veja que na minha caixinha de mensagem, né, ele retornou o número 1. Ele está dizendo para mim que agora ele sabe que a palavra linguagem está na linha 1 do meu texto. Então aqui é a linha 0, aqui é a linha 1. Ele considera uma linha 0, tá? Ele entende que a primeira linha não é a linha 1, é a linha 0, tá bom? Eu faria o seguinte, colocaria mais uma linha aqui abaixo e quero ver se continua funcionando do mesmo jeito. Vamos ver. Estou fazendo várias experiências aqui, não é? Clicarei no botão executar e veremos. Veja que continua funcionando. Ele mostra que a palavra ainda está na linha 1, certo? E agora, se eu fizer o seguinte, se eu colocar algum texto, né, antes dessa palavra aqui, vamos ver. Se eu colocar umas letras aqui antes dessa palavra, vamos ver se ele ainda continua encontrando a palavra. Vamos lá. Veremos então. Executarei novamente. Agora ele não encontrou. Tá certo? Ele não está encontrando mais. Então eu acredito o seguinte, que esse comando, ele retornou no find, né? No find. Então eu acredito que ele não procure por um texto, ele procura por uma linha de texto, na verdade. Né? Ele precisa encontrar a linha do texto. Ele tem que encontrar a linha toda. Significa que se eu fizer isso aqui, olha, se eu copiar todo esse texto aqui, né, ele encontrará, né, ele trará para mim um resultado, porque ele buscará pela linha de texto completa. Eu acho que é isso que ele faz, olha. Veremos então. Tá, eu procurarei por essa linha aqui agora. Vamos ver se funciona. Confirmarei a mensagem e funcionou. Tá? Então, correção. Vejam que então o comando find file memory word não procura por um termo, ele procura por uma linha de texto. Essa linha de texto tem que existir lá no documento. Tá certo? Então, se eu for aqui no manual, o que o manual fala? A linha que contém exatamente a sequência de dados. É isso mesmo, olha. Tá? Então o manual está correto, olha. Ele diz que a busca que é feita é a seguinte, olha só.
Ele busca a linha que contém, né, exatamente a sequência de dados, certo? Então ele procura a linha que contém exatamente a sequência de dados, ou seja, termo ou palavra indicado na linha 1. Né? Então, como eu disse, ele procura por uma linha de texto, então, e não por uma palavra dentro do texto, tá certo? A linha, ele vai buscar uma linha, né? É isso, ficou bem claro, eu acho, né? Acho que agora ficou fácil de compreender, tá? Então, continuando o nosso programa, vamos continuar aqui, continuando o nosso programa. Então, ele procurou por uma linha de texto, que atualmente é essa, dentro do documento, ele encontrou e retornou para mim aqui, então, o número da linha, tá certo? Agora, usaria um comando de tomada de decisão da seguinte maneira, faria assim, ó. Ele não encontrará mais a linha, porque eu mudarei aqui o texto, né? Eu faria assim, ó, tá? Ele não encontrará mais a linha. Eu colocaria assim, ó, FFF. Nós sabemos que não existe esse texto lá no documento, tá certo? Logo, eu sei que se não existe esse texto, o comando retornará para mim aqui no find, tá? Que quando ele não encontra, ele retorna o quê? A palavra-chave no find, tá certo? Então vamos lá, ele retornará no find. Agora, ao invés do comando main, esse comando main aqui, eu teria o comando compare equal text. Que comando compare equal text fará? Ele comparará o conteúdo, né, da unidade de memória 5 e verificará se essa unidade de memória contém a expressão não find. Ele fará assim, ó. Ele comparará, né, o conteúdo da unidade 5, certo? Que é isso aqui, né? Que é onde será armazenado o resultado dessa busca, que é feita pelo comando find file memory word, e verificará se essa unidade contém a expressão, a palavra-chave no find. Aqui, ó. No find, tá? Então é assim. Se o resultado for positivo dessa comparação, é uma tomada de decisão isso aqui, né? Então esse comando verifica se a unidade 5 contém a palavra não find. Se contiver a palavra-chave não find, significará que o texto não foi encontrado, né? Que o conteúdo não foi encontrado lá no nosso documento. Então ele tomará uma decisão para mim, o robô tomará uma decisão. Ele desviará o fluxo de execução para uma outra linha. Assim, ó, não encontrou. Colocaria assim, tá? Não encontrou. Sem acento. Tá? Ele fará isso. Ele desviará o fluxo de execução para uma outra linha. Deixa eu só reduzir o tamanho da fonte um pouquinho. Tá? E como eu farei? Como eu sei que ele desviará o fluxo para essa linha? Eu tenho que ter uma marca de linha aqui no meu programa definida, através do comando merk, tá? Que é um outro comando que define uma marca de linha aqui, ó. Nós temos aqui o comando merk, né? Que é isso aqui, ó. Certo? Então agora eu tenho essa marca de linha definida. Então caso ele não encontre o conteúdo, caso ele não encontre a linha de texto no meu documento, né? Ele fará o quê? Desviará o fluxo de execução para esta linha. E aí mostrará uma mensagem na tela para mim. Aqui, ó. Mostrará uma mensagem aqui, ó. Através de um outro comando, né, o comando main novamente aqui, tá? Ele mostrará uma mensagem aqui, ó. Ó. Assim. Não está lá, né? Não está no documento. Certo? Não está no documento. Então ele fará isso. Se ele verificar, né, que o conteúdo não foi encontrado, né, se a unidade de memória 5 contiver a palavra-chave no find, ele desviará o fluxo de execução diretamente para esta linha, onde está rotulado como não encontrou, né? Ele virá aqui para o merk não encontrou, para a marca de linha não encontrou, né? E mostrará essa mensagem na tela, ó, não está no documento, tá? Mas e se ele não encontrar? Se ele não encontrar, a execução do programa continuará após esse bloco de comando da tomada de decisão, do comando compare equal text. Ele continuará e executará os próximos comandos que vem abaixo. Então eu colocaria aqui mais uma mensagem, né? Aqui, ó. Caso ele não encontre, ele passará por esta mensagem aqui, ó. Ó. Desculpa, é caso ele encontre, né? Falei besteira, tá? Desculpa. Na verdade, ele desviará o fluxo de execução caso ele não encontre. E se ele encontrar, né? A questão é, se ele encontrar, né? Ele mostrará uma mensagem abaixo aqui, ó. Achou. Colocaria assim, ó. Achou. Tá bom? É isso. Então, eu estruturei um programinha simples, né? Que faz o quê? Carrega o conteúdo de um documento, procura por uma linha de texto, veja bem, não é um termo, uma palavra, é uma linha de texto, procura por uma linha de texto, né, no documento. Se ele encontrar a linha de texto, ele retornará o número da linha onde ele encontrou, né, na unidade de memória, que está especificada, no caso é a unidade 5 de memória. Depois o comando compare equal text irá tomar uma decisão baseada no conteúdo dessa unidade de memória, né, ele verificará se essa unidade contém a palavra-chave no find. Se ele
Se ele verificar que a unidade contém, isso significará o quê? Que o conteúdo não foi encontrado no documento, que a linha de texto não foi encontrada lá no documento. Então, o fluxo de execução será desviado para a marca de linha aqui embaixo, olha. Mostrará uma mensagem de que não está no documento, tá certo? Mas, se for encontrado, se ele encontrar, né, se o comando find file memory word encontrar a linha de texto, então o meu comando de tomada de decisão, né, não desviará o fluxo de execução, ele apenas continuará executando o programa e mostrará a mensagem achou. Então significa que se ele encontrar, ele mostrará a mensagem achou. Ele dirá que achou, tá certo? Mas temos mais um problema. Depois que ele mostrar a mensagem achou, se eu deixar do jeito que está aqui, a mensagem que vem na sequência também será exibida, porque ele continuará a execução natural do programa. Eu não quero que isso aconteça, né? Eu não quero que duas mensagens sejam exibidas, né, sendo que essas mensagens são contraditórias, né? Porque o meu robô deve mostrar uma mensagem ou outra, não as duas. Ou ele encontrou, ou ele não encontrou, né? Tá certo? Ele não pode mostrar a mensagem achou e depois ele fala não está. É contradição, né? Achei, mas não achei. Vai ficar estranho, né? O que eu tenho que fazer aqui? O ideal é que eu coloque mais um comando aqui para interromper isso no momento. Existem várias maneiras de resolver esse problema, mas eu colocaria aqui um comando endprog. O comando endprog, ele finaliza a execução do robô. Então significa no momento que se meu robô achar a linha de texto lá no documento, ele mostrará a mensagem achou e em seguida finalizará a execução do robô. Ele se auto-encerrará, se auto-finalizará. Tá? Ele finalizará o programa e com isso eu impeço o quê? Que a outra mensagem aqui abaixo seja exibida. Né? Eu falo para ele, ó, mostre a mensagem achou e pronto, termine por aqui. Certo? Não mostre a outra. Ou seja, ele encerrará o programa e com isso ele mostrará apenas uma mensagem, caso ele encontrar. E caso ele não encontrar, ele mostrará também somente uma mensagem. Porque quando ele mostra essa última mensagem aqui, ó, de que não está no documento, não há mais nenhum comando abaixo a ser executado, né? Abaixo desse bloco aqui, ó. Não há mais nenhum outro comando. Logo, ele entende que o programa terminou. E aí ele encerrará. Tá, agora o meu programa está completo, tá certo? Eu diminuirei mais um pouquinho o tamanho da fonte aqui, para que caiba na tela. Veja que temos um algoritmo simples aqui, né? Que verifica se um conteúdo, mais uma vez, né? Eu vou explicar, ele verifica se existe uma linha de texto no documento. Se ele encontrar essa linha, ele vai mostrar que achou. E se ele não encontrar, ele mostrará que não está no documento. Vamos executar para ver o que acontecerá no momento, então? Porque no momento eu sei que esse texto aqui, ó, FFFF, não está no meu documento, essa sequência de caracteres, né? Vamos ver o que acontece, então. Clicarei no botão executar no canto superior direito, mais uma vez. Confirmarei a mensagem de início e veremos a mensagem que ele mostrará. Ele deu um erro aqui para mim, né? Ó, ele mostrou um erro para mim, aqui, ó. Ele está dizendo, marca de desvio de fluxo da instrução compare equal text não encontrada no código do programa. Deseja ir para a linha do erro? Vamos ver a linha do erro. Ele está dizendo para mim que eu tenho um problema nesse bloco de comando aqui, ó. Compare equal text. Ele está dizendo que esse rótulo aqui, ó, de não encontrou, não existe. Agora teremos que descobrir por que não existe. Se eu declarei ele lá embaixo, né? Eu declarei esse rótulo. Veremos então. Vou sair do modo de edição de erro aqui, de depuração, né? Vamos ver aqui o que está acontecendo. Então eu tenho uma marca de linha que deveria ser igual à que está em cima. Ele está dizendo que ela não é igual. Está dizendo que essa marca de linha é inválida, né? Vamos ver aqui. Eu entendi o que está acontecendo, eu acho. Perceba o seguinte, olha só. Olha que interessante, uma curiosidade, tá? Quando eu defini esse rótulo aqui no comando compare equal text, como terceiro parâmetro dele, eu não deixei espaço no final, né? Olha, veja que é apenas o texto. E quando eu declarei esse mesmo nome de rótulo, esse mesmo nome de marca de linha aqui, ó, no comando merk, aqui embaixo, veja, observe que eu deixei um espaço no final. Tá vendo aqui, ó, onde eu estou com o mouse? Tá? Eu deixei um espaço, isso não pode acontecer, porque ele considera que se eu deixar um espaço, então o nome da marca de linha já é diferente da que eu declarei aqui em cima. Tá? Então o que eu tenho que fazer aqui é retirar, né? Eu tenho que retirar esse espaço do final aqui, ó. Pronto, retirei. Observe que agora eu não tenho mais um espaço. Tá? Agora eu sei que ele encontrará essa marca de linha. Ele entende que a marca de linha foi definida no meu código aqui. Tá certo? Vamos executar o programa mais uma vez então? Vamos ver se dessa vez funciona? Cliquei no botão executar, confirmarei a mensagem de início e veremos. Veja que deu certo, olha só. Ele me disse aqui, ó, nessa caixa de mensagem, ele retornou aqui, ó, não está no documento. Tá? Ou seja, ele não encontrou essa linha de texto. Era o que esperávamos, não é? Confirmarei a mensagem. Agora vamos fazer o contrário. De novo, novamente, vamos fazer assim. Agora eu quero um texto que exista. Então, se eu alternar lá para o meu documento, eu verei aqui que
Eu procurarei agora pela sequência BBBBB. Aqui, ó, essa sequência existe, certo? Então ele terá que dizer para mim que ele encontrou, que ele achou, né? Então eu salvei o documento, copiei essa sequência e colocaria essa sequência aqui, ó. Veja que ele terá que encontrar isso aqui no documento agora, porque está lá no documento essa sequência de caracteres, tá certo? Vamos ver se funciona isso, então? Vamos lá? Ele terá que mostrar a mensagem achou, dessa vez, né? Ok? Vamos lá, então. Clicarei no botão executar lá em cima mais uma vez e veremos agora. Confirmarei a mensagem. Veja que funcionou perfeitamente, olha só. Ele achou aquela linha de texto, né? Então, na minha caixa de mensagem aqui, ele mostrou, né, a mensagem achou. Ok? Funcionou, tá bom? Então, é isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje. A aula, na verdade, era sobre o comando, era a respeito do comando find file memory word. Está aqui, esse era o comando foco dessa aula, né? Tá, mas eu tive que usar, observe que eu tive que usar vários outros comandos complementares para conseguir demonstrar de forma adequada o funcionamento desse comando. Tá bom? Então, por favor, assista os outros vídeos lá no canal da Inteligência Computacional e conheça mais sobre a linguagem AI Scripter. Tá bem? Muito obrigado e até a próxima aula.